O Memória da Bahia desta semana é uma conversa com a atriz, dramaturga e escritora Sônia Robato. Uma das fundadoras do Teatro Vila Velha, Sônia também é responsável pela criação da revista Recreio. Sônia, tudo bem? Tudo ótimo. Com tantas contribuições para as artes cênicas e também para a literatura, você se considera mais atriz ou escritora? Olha, eu acho que eu sou uma atriz que escreve, porque a atriz para mim é uma coisa básica. É o que me dá mais prazer de fazer, de viver, de ter feito e de ainda fazer, né? Ainda faço. E como é que foi seu primeiro livro? Quando é que surgiu a vontade de ser escritora? Olha, eu sempre contava umas histórias para sobrinhos, para as crianças todas, e até que eu me fixei numa história, que era a história da Sapa Cristina. Então, eu quis editar aquela história. Tinha um grande ilustrador amigo meu, ele ilustrou e eu levei na Editora Abril. Aí a Editora Abril, em vez de querer o livro, disse assim, você não quer fazer uma revista infantil porque não tem nenhuma brasileira? Eu quis. Aí eu entrei, eu não sabia que eu estava entrando numa espécie de concurso, porque para ver quem faria a revista, que é a revista Recreio, que você falou há pouco, né? E o que eu fiz ganhou. Graças a Deus. E aí começou uma grande aventura com muito escritor famoso, que nós criamos esses escritores, a Ruth Rocha, a Maria Machado, Joel Rufino dos Santos, quer dizer, foi ilustradores. E é uma coisa brasileira, com temas nossos, com sentimentos nossos. Foi um grande sucesso, graças a Deus. Mas me parece que a história começou um pouquinho antes disso, né? Sua veia artística. Vem da infância? Você é uma atriz e uma artista desde criança? Eu vivi com grandes artistas a minha vida toda, porque o meu pai era um cineasta, o primeiro cineasta da Bahia. E eu acompanhava ele filmar, fotografar. Nós tínhamos um cineminha montado dentro de um casarão velho que a gente montou. É o pioneiro Alexandre Robato, não é? Pioneiro Alexandre Robato. Quer dizer, a minha família era natural fotografar, dançar, cantar, tudo. Todos, cada um faz. E até hoje, a nova geração está no mesmo. Estão aí tocando na Orquestra Sinfônica, uma das minhas sobrinhas está em São Paulo, é uma bailarina. Então, é comum para a gente ser artista. Como falamos, você é filha de Alexandre Robato, não é? Robato, Como é que foi a convivência com ele? Fale um pouquinho de seu pai. Foi divertido, eu já escrevi sobre isso, sempre foi muito divertido. Meu pai sempre dizia isso, né? É preciso que seja divertido. E dizia também, mesmo a caminho do cemitério, é preciso aproveitar o passeio. E quando ele faleceu, eu vim de São Paulo correndo, comecei a chorar, tá? E eu me lembrei que era preciso aproveitar o passeio. E aproveitei. E na infância, Sônia, logo aos 7 anos de idade, você teve difteria, não é? Quase morri. Na época era uma doença muito séria, que não Uma coisa que tinha... me marcou muito, quer dizer, me fez desconfiar muito de gente grande, porque ninguém conseguia me curar, né? Eu fiquei 3 meses e 18 dias isolada do mundo todo. Foi uma coisa muito forte, quer dizer, eu tive um conhecimento da morte muito perto de mim, muito cedo. Foi difícil. E esse episódio trouxe um aprendizado? Deu. Até hoje você se lembra disso? Eu estou falando com você, estou me arrepiando. Mas é porque realmente marcou. Era a minha vida dividida antes e depois da difteria. Imagina. E você deixou Salvador para ir morar no Rio de Janeiro e depois em São Paulo? Me casei. Casada. Como é que foi esse período? Como é que foi a mudança? Foi difícil, foi muito difícil, porque eu sou muito apaixonada por Salvador. Eu tenho com Salvador, eu nem sei dizer o que é, uma simbiose, uma coisa, tudo eu gosto. Então eu fui para o Rio, que era lindo, casada, apaixonada, tudo isso, mas foi muito difícil para mim deixar Salvador. E a vida no Rio de Janeiro, em São Paulo, é o que diferente, você fez a partir né? daí? Como foi essa mudança? Diferente, eu não fazia mais teatro, né? Tentei fazer, depois não deu certo, eu parei. Eu sou bibliotecária também, montei umas bibliotecas, criei uma série de bibliotecas infantis, mas nada me satisfaz. Me satisfaz escrever e representar, as duas coisas. Falando nisso, você integrou a primeira turma da Escola de Teatro da UFBA, né? A primeira turma. Mas houve uma ruptura do grupo. Foi.
Como é que foi esse episódio, Sônia? É um episódio delicado de se falar, não é? Porque era uma coisa que já vinha com o diretor. O diretor tinha atos que a gente não concordava e até que ele foi extrapolando cada vez mais, cada vez mais. Então, a gente, nas vésperas da formatura, saímos. Dissemos que não queríamos mais ficar ali. Uma bobagem também, eu acho, o diretor Martim Gonçalves. Mas é também uma coisa muito juvenil, eu creio, que nós fizemos, sabe? Não queríamos daquela maneira, tinha que ser como a gente queria, mas foi muito bom a longo prazo, porque foi assim que nós fundamos a Sociedade Teatro dos Novos, a primeira companhia de teatro profissional da Bahia, né? Que é o Teatro dos Novos. Você com Carlos Petrovic, Otton Bastos, Teresa Sá, quem mais tinha? Équio Reis, né, Carmen Bittencourt, éramos 7, quem é mais que falta? Éramos, pois, João Augusto Azevedo. Ah, sim. Fundaram o Teatro dos Novos, né? E o Teatro dos Novos, como é que foi esse surgimento? Ah, foi muito bom. Foi maravilhoso, porque a gente não tinha teatro, então a gente representava em todo lugar, em praça pública, então aquelas peças religiosas ou infantis que o público aceitava, a gente correu Salvador inteira, na frente de todas as igrejas, em todas as praças, nos claustros, depois partimos para o interior. E a gente ia da forma que dava de ir. Quer dizer, o prefeito às vezes comprava o espetáculo, mas era tão pouco que a gente tinha que ir tudo junto num caminhão. Nós íamos em cima de um caminhão atrás, com o cenário. Era muito bom. Nessa época vocês tinham teatro como... Já tinham uma visão profissional do teatro? Tínhamos. Ou era mesmo uma... Uma grande aventura? Ela tinha toda uma estrutura profissional, desde os ensaios, da forma que fazia. Quer dizer, tudo nosso é documentado, está documentado até hoje, porque nós tínhamos o João Augusto Azevedo, que é um grande teatrólogo, que geria tudo isso, né? Então, sempre tivemos a noção de ser profissionais e não amadores. E do Teatro dos Novos para a fundação do Teatro Vila Velha. Vocês foram Nós fomos durante 5 anos, nós batalhamos nessa cidade com todas as campanhas possíveis e imagináveis para erguer esse teatro, né? E conseguimos com a ajuda do governo do estado, da prefeitura e de muitos particulares. Então eram pessoas assim que diziam para a gente: olha, está sobrando na minha obra paralelepípedo. A gente ia lá, pegava e pronto, o foyer foi feito de paralelepípedo. O governador deixou que a gente asfaltasse. Pegamos o asfalto, então a plateia era asfaltada. Então foi assim que foi construído esse teatro. Quer dizer, literalmente vocês construíram o Teatro Vila Velha, né? Que hoje é tão importante e está completando 50 anos, né? Vila Velha, 45. 45 anos. A companhia nossa, que é essa que eu te falei, que está com 50 anos. Quer dizer, eu sou 50 anos. E você é contemporânea de Nilda Spencer, não é? Muito contemporânea. Representei muito com ela. Como era a relação com Nilda? É um ser de luz, é um ser bom, agradável, bom de representar, bom de estar junto. Muito feliz de ter convivido com ela. Alguma história especial, algum espetáculo que marcou mais? Não, eu fiz vários com ela. A Almanjar era muito especial que nós fizemos, né? Eu acho que é de Machado, né? Mas tudo era bom com a Nilda, né? Nós fazíamos, no princípio, nós fazíamos comparsaria das companhias que chegaram aqui. Isso quando eu estava, esquece a parte de Teatro Vila Velha, e é Martim Gonçalves e a Escola de Teatro, né? Nós temos esses dois grupos, né, de trabalho. Agora, além do seu trabalho como atriz e como escritora, parece que você se envolveu em um projeto também de discos infantis, não é? Como é que foi esse episódio? Envolvi. É um projeto muito bonito, viu? O projeto se chama Projeto Taba, bem brasileiro. E chamei uma pessoa que eu adoro para coordenar, o Tom Zé. Tom Zé, que coordenava a parte de disco toda, fazia os arranjos de número para número, quer dizer, toda essa parte musical tem o dedo mágico de Tom Zé, todo. Então foi um projeto muito lindo, tinha Caetano, Bethânia, Gal, todos esses maravilhosos e grandes escritores e grandes ilustradores. Então ficou uma coisa, realmente seria uma memória de uma época no Brasil, sabe? Foi bom. Eu não sou modesta, você já notou, né? E nem pode também, né?
Agora, em 69, você encabeçou o projeto da revista Recreio, né? A revista Recreio foi um marco no ramo de publicações infantis no país, porque era pioneira e porque tinha também uma proposta muito proposta diferente. É uma coisa muito bacana, porque ao mesmo tempo que era uma coisa lúdica, tinha atividades, tinha coisas para montar de papelão, tinha umas tiras baseadas sempre em Piaget, de discriminação visual, todas essas coisas que são dadas aos meninos nas escolas e eles faziam brincando. Então você tinha realmente o que ler, o que cortar e montar, o que aprender. Foi muito aprovada em colégios. Então ela era usada em colégios muito. Vendia um absurdo, umas 250 mil por semana, pense. Então você tinha meses que vendiam 1 milhão de exemplares de livro. Nunca mais ninguém chegou a isso. E até mais, até 350 mil por semana, não é? Bateu esse número. E como foi montar o projeto? Quais são as pessoas que trabalharam com você? Como é que foi essa fase? Aí é que está, né? Nós tínhamos um corpo já de desenhistas da própria Abril, que eu podia usá-los para fazer os primeiros números comigo. Depois eu tive que levantar todos os ilustradores, de adulto também e de criança, para que eles se dispusessem, né, a trabalhar. Então foi assim que aos poucos, quando saiu o primeiro número, muita gente, muito escritor mandou original para ver se eu editava, entende? Depois outras pessoas eu chamava, né? Telefonava, o pessoal todo que eu conhecia já, se eles queriam experimentar fazer, né? Não sei se eles fariam. Mas eu tive muito bons ilustradores, editores, tudo. Muito. E nesta época da revista Recreio que surgiram nomes que até hoje são considerados os maiores nomes, né, do ramo, como Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Tem algumas histórias sobre Ruth Rocha e Ana Maria Machado, principalmente, não é? Tem uma que não queria... queria escrever de jeito nenhum, eu fiquei sabendo. Eu tranquei ela. Ela é muito minha amiga, eu gosto muito dela. E então eu tranquei. Ela foi lá para a minha chácara, na Granja Viana, lá em São Paulo, né? E eu disse, Ruth, você vai... Ela contava essa história para a filha dela também. Tem tudo isso, eu conhecia a menina, era pequenininha, tudo. Eu disse, escreve essa história. Ah, não vou. Eu digo, você vai escrever. Saí e tranquei a porta. Aí, quando chegava no meio, todo mundo empacava, não sabia que eram 16 páginas. Quando chegava no 8, todo mundo estava querendo, né, parar, né? Aí eu ajudava a terminar, né? Mas todo mundo começou a pegar muito gosto, quer dizer, muita vontade de fazer, né? De dar sugestões de temas, de coisas, né? E eu escrevia muito, porque quando as pessoas... Eu sempre tinha para comemorar datas. Toda essa coisa de encomenda ninguém quer fazer. Então eu tinha que assumir para fazer tudo isso, sabe? E é verdade que teve um texto de Ana Maria Machado que foi rejeitado? Foi. Por qual motivo? Você sabe que eu não me lembro direito porque foi o motivo que rejeitei, mas é porque, eu sei, porque no fim ela dava uma lição de moral. Ela dizia, pô, não deve fazer isso, deve fazer aquilo, e eu não deixava de forma nenhuma que passasse esse conceito de que você vai ensinar um menino e só tem aquela maneira de ser feita. Não, pois é, você tem é muita maneira de... nas histórias infantis, né? Completamente contra. Então, a gente não pode, não quero que diga é certo, é errado. É como preconceitos de cor, de idade, disso tudo, sabe? Eu soltei todas as minhas avós, eu adoro avó, né? Então tem muita história de avó, muita história de avó. Então, Sônia, o que é que faz um bom escritor de história infantil? Bem, eu acho que é uma questão de alma, né? De coração, porque é uma pessoa que mexe com o sentimento, seu sentimento básico da sua infância também. Quer dizer, toda vez que você está fazendo uma coisa para uma criança, sua criança vem cumprimentar. Você falou que soltou todas as suas avós e que adora história de avós. Tem alguma personagem que você criou que você gostou mais? Vovó assim Candinha, eu adoro essa personagem, né? Porque ela tem muita personalidade. Ela é ótima, topa qualquer brincadeira, vai para todos os cantos, vem, volta, faz tudo, né? E aí você repete suas personagens nas suas histórias? De vez em quando, não é que a história acaba e continua.
Essa avó é que se muda de história, ela vai para outra, né? Essa vovó Candinha está sempre com essa menina de 7 anos que fui eu, né? Fui eu mesmo. Ela era a única pessoa que ficava mais próxima de mim na difteria. Ela e a minha babá, a Didi. Então, esses personagens, mais do que meus pais, eram minha tábua de salvação, né? Agora eles estão muito contentes nas histórias, viu? Eles gostam. E você escreveu durante toda a vida e continua escrevendo histórias para crianças, mas não teve filhos, não é? Foi uma opção? Não, opção. Teve também uma vida muito eu tenho muitos sobrinhos muito queridos vivendo muito perto de mim. E nós sempre fomos um casal viajando muito. Eu jornalista também, meu marido jornalista, quer dizer... só a Índia eu fui 3 vezes, Japão. Quer dizer, eu gostava da vida que levava, era muito cheia, muito boa. Então, ficamos egoisticamente um para o outro. Voltando à sua carreira de atriz, em 2001 você representou você mesma, não é? Numa adaptação para o teatro de um livro seu. Adaptado por Márcio Meirelles. Era Pé de Guerra o seu livro. Pé de Guerra, né? Memórias Como foi de uma essa menina. experiência, Sônia? Essa foi difícil, viu? Muito difícil você estar em cena sendo um personagem e ao mesmo tempo sendo você. Então você tem essa divisão, não é? Que um personagem é diferente da pessoa. Mas nesse caso, era como se eu tivesse esses 2 seres em mim, né? Aí a certa altura eu dizia, não, mas eu não faria isso. Aí, não, mas é o personagem que está fazendo, o diretor dizendo, não é você que está fazendo esse papel. É dizer que foi toda uma história, foi muito bem montada por Márcio, sabe? E tinha 12 crianças, né? Uma era eu, quer dizer, tinha toda essa parte infantil, tinha a presença das crianças fazendo as coisas. Quer dizer, o Pé de Guerra eu considero o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Foi premiada essa montagem também? Ela foi premiada com o Copene, na época era Copene, né? Agora que é Braskem. De melhor espetáculo do ano, né? Mas era muito especial mesmo. A música era especialíssima e nós passamos a chamar ele de Pé de Choro, porque as pessoas choravam tanto. Iam falar conosco do camarim, aos prantos, mal conseguiam falar com a gente, porque lembravam das suas infâncias, né? Quer dizer, não é só o que eles estão vendo ali. Teve essa coisa mágica de todo mundo viajar com a peça. E a Ciranda do Medo também foi muito especial, né? Você vê que eu tudo digo que é muito especial, né? Mas cada coisa que você faz é especial. Não é essa entrevista não é especial. Com a outra certeza. Que você fizer não é especial. Você que está filmando não é especial. Nós todos somos especiais. É que eu tenho um imenso prazer de fazer o que eu faço. A Ciranda do Medo, eu acho que foi muito útil para as crianças, porque muitas crianças perderam medo. Então nós lidamos com... eram animais que um tinha medo do outro. O rato, do gato, o gato do cachorro, o cachorro, e assim o tempo todo, né? E até que eles descobrem que tem o dono do medo que vem para explorar o medo de todo mundo, né? Tem o próprio medo que assombra todo mundo. E no fim, eles descobrem que medo é imaginação. Então isso para eles foi bom para a cabeça de alguns meninos muito medrosos. Eu soube que as mães, tem a mãe que levou assim 5 vezes para ver. Foi muito agradável. E foram 40 crianças, né? Foi os novos, os nossos meninos, de 6 a 18. Agora, antes dos espetáculos infantis, muito antes, lá no comecinho da carreira de atriz, você estava me contando uma história sobre os ensaios na igreja de São Francisco. Quero saber o que acontecia lá de engraçado nesses ensaios. Bem engraçado, viu? Bem engraçado. A gente ia lá, viu? Quando estávamos fazendo a Via Sacra de Réveillon, nesse tempo a gente estava com o Martim Gonçalves ainda. Foi montado um tablado enorme na frente da igreja de São Francisco. E a gente tinha que ir cedíssimo, saímos de casa às 5 da manhã para não ter público lá, falando, gritando, tudo isso. Só que aquelas casas todas eram puteiros, né? Na verdade eram. E então começavam a chegar na janela aquelas senhoras que gritavam com a gente, mexiam, rezavam. Olha que foi engraçado, viu? Elas gostavam e nós também. Sônia, falando sobre a Sônia escritora, você escreveu mais de 400 histórias infantis, não é? Como é o processo criativo dessas histórias? Como uma história te persegue até
Persegue. E parar no papel, como é isso? A gente não sabe como, de uma hora para outra, dá um estalo de eu diria, de uma manifestação, porque a história quer ser escrita, né? E não vale a pena fazer nada se essa história não aparecer para você, entende? Então ela aparece que você tem aquela ideia, você e a ideia vão se casando, né? Até que você chega ao momento de botar ela no papel, né? E ela vai se modificando. E ela não deixa a gente escrever aquilo que ela não quer, viu? É difícil. E hoje você ainda cria muitas histórias, né? Claro, continuo. Acabam de chegar 2 livros meus, novos, infantis. E no teatro também não parou. Não, eu estou escrevendo, eu acabei de escrever uma peça que se chama O Olho de Deus, que está dentro de nós todos, você entende? Eu não posso parar. Quero ir até o fim da minha vida em cima do palco. E o espetáculo novo? Todas as avós, todas as mães, tudo que for, hein? E o espetáculo novo? Esse espetáculo novo é um espetáculo que é uma grande homenagem para a Bahia, viu? Tem muitos senhores, terceira idade muita, assim, as gerações, conflito de gerações, 3 gerações diferentes, mas tem basicamente a Bahia. Quer dizer, ela se passa num lugar, numa imensa coxa de retalho que está num palco. E ali acontece tudo, entende? Acontecem os mendigos que chegam, o carrinho de vender café. Quer dizer, é uma história que eu acho que é a minha forma de falar da Bahia, de escrever sobre a Bahia, de mostrar para todo mundo como é que eu vejo. Eu estou gostando da história. Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe é o público, só o público é que sabe as coisas. Sônia, você se envolveu em projetos muito distintos, né? Se você fosse passar a sua vida a limpo, você se consideraria uma mulher realizada depois de tudo que fez? Completamente. Mas ainda quero fazer mais. Realizada do que eu fiz e esperançosa do que eu vou fazer. Então, o que eu acho muito bom, né? Na minha idade, né? Eu sempre digo que eu sou tombada pelo patrimônio histórico da Bahia, né? Então, realmente, é muito bom ter feito tudo isso e ver possibilidades claras de fazer mais. Isso é bom. Muito obrigada pela entrevista. Oh, muito obrigado por me ouvir também. Muito obrigada pela honra de falar com a gente sobre essas histórias tão bonitas e espero que venham muitas histórias infantis, muitas peças para o teatro, para que possamos usufruir um pouquinho mais de Sônia Robato. Você já está convidada para a estreia de Olho de Deus. Estarei lá com certeza. Tá bom.